Abra sua Bíblia, 1 Coríntios 15, versículo 57. Todos acharam? Quem recebeu durante a semana o tema da pregação dessa noite? Só 2, 3, 4, 5, 6? Esse grupo está meio fraquinho, hein? Interessante, a gente tem a oportunidade de estar compartilhando algumas coisas. De vez em quando tem alguma brincadeira, de vez em quando eu tenho que entrar ali e lembrar, né, para que serve o grupo, né, que não é para brincadeira, mas é muito bom, né, a gente tem bastante liberdade. E tem a oportunidade também de estar fazendo pedidos de oração. Você coloca lá o seu pedido de oração, né, e imediatamente já é respondido ali por aqueles que leem, né. Eu acho isso muito interessante. Eu já pedi oração, já recebi e sei que é muito bom, muito poderoso, né, esse instrumento. Amém? Todos acharam? 1 Coríntios 15, 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Quem gosta desse versículo? Quem gosta desse versículo? Olha que versículo bonito, mas graças a Deus que nos dá a vitória. Eu estava conversando com o irmão essa semana pelo WhatsApp e ele falou, nossa, mas eu estou com tanta luta. E eu falei, graças a Deus, porque você só pode ter vitória se você tem luta, confronto, embate, disputa. Às vezes a gente está falando assim, não, eu quero a vitória, eu quero a vitória. Quem aqui quer vitória? Todo mundo quer vitória, mas tem que passar por luta para ter vitória. Quem aqui quer luta? Somente, né, assim, quem quer a vitória precisa da luta para chegar na vitória. Só que essa vitória aqui que esse texto está falando, que Paulo está falando, não é uma vitória qualquer, né? Às vezes a gente ouve uma pregação, né, vai lá, busca na internet, liga na televisão e fala, todo mundo, quem quer vitória, né, vem para frente, quem quer vitória, e vai lá para frente, porque graças a Deus que nos dá a vitória, você já recebeu a vitória, mas você não entendeu que vitória é essa que está sendo falada. E nós vamos falar um pouquinho sobre essa vitória aí. E antes da gente falar sobre esse texto especificamente, hoje a gente só vai ver 2 textos. Esse de 1 Coríntios, que a gente vai voltar daqui a pouco. E agora João capítulo 12. João capítulo 12. A partir do versículo 12. Não, a partir do versículo 9. Quem já leu o Evangelho de João? Alguém percebeu quantos capítulos tem o Evangelho de João? Oi? Quantos capítulos tem o Evangelho de João? 21. Esse capítulo 12 é quando Jesus entra em Jerusalém. Aí vai passar uma semana, aqui é a entrada triunfal, né? Seria como se fosse hoje, domingo, aí vai passar uma semana, ele vai ser preso, vai ser crucificado e vai ressuscitar. Próximo domingo, nós vamos estar celebrando o quê? A Páscoa, né? E que é a ressurreição de Jesus. Depois da ressurreição de Jesus, ele vai passar ainda alguns dias, né, na terra e depois vai subir novamente aos céus. O livro de João, ele gasta 11 capítulos para falar sobre 3 anos e meio do ministério de Jesus. E depois ele vai gastar 9 capítulos para falar de uma semana. E depois a ressurreição de Jesus. Você percebe que é como se fosse metade do capítulo ali para falar durante 3 anos e meio, que são o ministério inteiro de Jesus, e que ele passa na terra, indo de um lugar para o outro, descendo ali para Galiléia, subindo para Jerusalém, voltando para Cafarnaum, e fica ali circulando naquela região. E depois ele vai falar quase metade, um pouco menos da metade, sobre o tempo que Jesus fica ali em Jerusalém. Por que esse peso quase igual, né, para 3 anos e meio e para 2 meses? 3, não chega a 3 meses, né? Por que esse peso quase que igual? Porque que a importância do ministério de Jesus
é muito grande quando a gente começa a entender o ministério pós a entrada de Jesus em Jerusalém. Esse período que nós vamos ver agora, a partir daqui, é onde há o desfecho de todo o ministério de Jesus. A Páscoa que nós vamos celebrar a semana que vem é o evento mais importante da cristandade. Muito mais importante do que o Natal. Quem estava aqui no Natal? Né, que a gente falou que o Natal, na verdade, não é no Natal. Né, a gente falou bastante a respeito disso. E a Páscoa, sim, esse é o evento mais importante do cristianismo. Porque é o desfecho, é para isso que Jesus veio. Ele veio para morrer na cruz no nosso lugar e depois para ressuscitar. Essa sim é a vitória que importa. A vitória sobre a morte. Nós vamos falar de vitória hoje, mas a vitória que importa. A vitória sobre a morte. É a vitória que faz a diferença. É a vitória que torna tudo aquilo que aconteceu antes desse período aqui praticamente sem importância. Você fala, mas tem sem importância, por exemplo, a ressurreição de Lázaro? Não é que é sem importância, é que Lázaro foi ressuscitado, mas ele ia voltar a morrer. Lázaro não ficou eterno. As pessoas que foram curadas, os cegos, né, os leprosos, todos eles também iriam morrer. A importância que nós estamos falando da Páscoa é que está falando de uma ressurreição que é para a eternidade. Nós vimos há 2 domingos atrás, ou há 3 domingos atrás, se não me engano, a última vez que eu preguei aqui, nós falamos sobre a nossa esperança. Para a gente se agarrar firmemente na nossa esperança. A nossa esperança não é o dia a dia, a nossa esperança não é se vai mudar o presidente do Brasil, se não vai mudar, se vai cair, se vai entrar outro, se vai ficar medo. Não é essa a nossa esperança. É lógico que a gente vive isso no dia a dia. Isso é importante para nós. Mas a gente tem que se agarrar firmemente na nossa esperança, que é a vida eterna. Agarrarmos firmemente aquilo que a gente não vê. Parece uma tarefa difícil, mas não para aqueles que vivem pela fé. Porque a fé é a certeza das coisas que a gente não vê. Amém? Então vamos ler esse texto agora. João capítulo 12, a partir do versículo 9. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio, não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele havia ressuscitado dos mortos. Assim, o chefe dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois por causa dele, muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. No dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. Então pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro, gritando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. E Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, como está escrito: Não tenha medo, a cidade de Sião, eis que o seu rei vem, montado num jumentinho. A princípio, seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele, e lhe foram feitas. A multidão que estava com ele, quando mandara Lázaro sair do sepulcro e o ressuscitar dos mortos, continuou a espalhar a notícia. Então muitas pessoas, por terem ouvido falar que ele realizara tal sinal miraculoso, foram ao seu encontro. Aquela multidão toda que estava lá recebendo Jesus e falando: Hosana, o que vem em nome do Senhor, bendito o Rei. Aquela multidão estava lá por quê? Qual era a intenção daquela multidão? Adorar o Senhor Deus, Jesus Cristo, Filho de Deus. Qual que era a intenção deles? Por que alguém, pensa você naquela situação ali, chega alguém e fala assim: você ficou sabendo? Você lembra daquela notícia que saiu no jornal, né? Deu ali, o Datena falou, Lázaro ressuscitou, todo mundo viu. Aquele cara que ressuscitou Lázaro está aqui, está entrando na cidade. Pensou, alguém chega e fala isso para você, você recebe no seu WhatsApp essa informação: chegando aqui na cidade, aquele que ressuscitou Lázaro. Aí você resolve ir lá, por quê? Ressuscitar alguém não é uma coisa que você vê todos os dias, não é verdade? Sim ou não? Por que aquelas pessoas estavam lá gritando para Jesus? Porque qual é a certeza que todos têm, inclusive aqueles que não creem em Jesus?
que um dia vão morrer. Outro dia eu vi uma notícia, né, de um milionário, agora eu não me lembro qual que era a nacionalidade desse milionário, que muito rico, né, que estava pensando em não morrer da seguinte forma: ele ia fazer um download do cérebro dele para um computador, para que ele ficasse vivo eternamente. Tem até filme já a respeito disso daí. As pessoas no mundo não querem morrer, elas têm medo de morrer. E se houver a possibilidade, né, de serem ressuscitados, de continuarem vivos, as pessoas elas se interessam por esse assunto, porque é alguma coisa que vai trazer um remédio, uma solução para a grande preocupação que todos têm: não morrer. E Jesus falava assim: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Isso era uma coisa que interessava para eles. Então eles foram lá atrás de Jesus: poxa vida, esse cara aqui ressuscitou, eu quero ver. Talvez isso um dia vá servir para mim. O que esse cara tem, o poder que esse cara tem, talvez interesse para mim. Eles estavam lá porque eles estavam interessados. Aquelas pessoas, aquela multidão, era uma multidão de interesseiros. Interesseiros. Você entende isso? Irmãos, muita gente que vai nas igrejas porque está interessado, porque é interesseiro, porque está pensando em si mesmo. Qual é a vantagem, qual é o benefício, qual é o proveito que eu posso ter para mim? Então eu vou nessa igreja, porque nessa igreja aí tem o que me interessa. Você está entendendo o que eu estou falando? O que é que eu vou receber? O que é que eu vou ganhar? O que eu posso ter para mim? E a gente vem na igreja com outro pensamento. A gente vem na igreja: o que eu posso dar? O que eu posso oferecer em louvor e adoração a Jesus? E Jesus, sabendo dessas coisas, e os caras gritando: rei, 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 o que ele fez? Não. Me arruma um jumentinho, eu vou entrar montado num jumentinho. Porque esse pessoal está achando que eu sou rei de um outro tipo de coisa. Eu sou rei de algo muito maior. Eles não estão entendendo o que eles estão falando, então eu também vou confundi-los. E Jesus entrou então montado num jumentinho. E essa multidão de pessoas interesseiras, quando mais para frente, lá na sexta-feira, quando eles vão ver que Jesus está preso, e que Jesus não tem, entre aspas, na visão medíocre deles, Jesus não tinha mais condição de fazer nada por eles, o que eles vão falar para Jesus? Crucifica esse cara, porque eu sou uma pessoa interesseira e essa pessoa não tem mais nada para oferecer para mim. Então mata logo esse cara. E assim eles gritaram: crucifica, crucifica para Jesus. A mesma multidão que estava lá buscando por uma solução imediata, mudou de opinião e mandava crucificar Jesus. Amém? Guarda isso no seu coração. Vamos lá agora para 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 15, que é o texto de hoje. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 1. Aí Paulo vai trazer uma mensagem para nós, né? Ele vai começar assim, ó: irmãos, todos acharam? Amém, né? Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que eu lhes preguei, o evangelho que vocês receberam, o evangelho no qual vocês estão firmados. Então Paulo começa assim: eu quero que vocês pensem, eu quero lembrar vocês do evangelho que eu trouxe, do evangelho que vocês receberam e do evangelho sobre o qual vocês estão firmados. Por meio deste evangelho é que vocês são salvos, desde que vocês se apeguem firmemente à palavra que foi pregada. Então esse evangelho sobre o qual vocês estão firmados, né?
esse evangelho é que pode salvar, porque é o evangelho das boas novas, é o evangelho da salvação, é o evangelho que fala de Cristo Jesus. Nós vamos falar mais um pouquinho a respeito desse evangelho. Aí você fala assim, mas tem outro evangelho? Tem. Muitos. Não é um só, tem muitos. Muitos evangelhos sendo pregados. Evangelho significa boa nova. Mas a boa nova da salvação só tem uma. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então existem muitos evangelhos sendo pregados, mas só o evangelho de Cristo Jesus é que conduz à vida eterna. Amém? Glória a Deus. Então se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Caso contrário, a fé de vocês tem sido vã. Pois, aí ele vai começar a falar do evangelho, né? Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que eu recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais, na época em que foi escrita essa carta, ainda estava viva, embora alguns já tivessem adormecido. Depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. Vocês sabem, né, a história de Paulo, quando ainda chamava Saulo, da visão que ele teve no caminho de Damasco, né? Por isso que ele está falando que Jesus também apareceu a ele. Aí ele diz assim, pois eu sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, pois eu persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido qualquer um deles, é isso o que nós pregamos, e é isso o que vocês creram. Jesus morreu pelos nossos pecados, Jesus foi sepultado, Jesus ressuscitou no terceiro dia. Amém? É nisso que nós cremos. Nós vamos estar celebrando a Páscoa no próximo domingo. Essa é a celebração da Páscoa. Jesus morreu pelos nossos pecados. O sacrifício dele na cruz foi pelos meus pecados, foi pelos seus pecados. Ele morreu no meu lugar, ele morreu no seu lugar, para que nós não tivéssemos a morte eterna, mas para que nós tivéssemos a vida eterna. Todos nós já nascemos condenados pelo pecado de Adão. Nós já nascemos condenados. Nós tínhamos uma conta para pagar, que nenhum de nós jamais conseguiria pagar. E Jesus na cruz pagou a minha conta e pagou a sua conta. E não apenas isso, mas ele ressuscitou no terceiro dia, sendo o primeiro a ressuscitar. E nós vamos falar um pouquinho sobre a ressurreição agora. Nós temos pregado as últimas oportunidades, os irmãos têm percebido, nós temos pregado sobre a ressurreição. Nós temos falado sobre a esperança da vida eterna. E os irmãos vão ter que perceber, se já não tiverem percebido, mas vão perceber com o tempo, que essa não é uma pregação muito comum. Não é comum você ouvir pastores falando sobre a ressurreição. Não é comum você ouvir pastores falando sobre vida eterna. É raro. Porque falar sobre coisas que ainda vão acontecer e coisas que nós não vemos. Pregar sobre fé, presta atenção no que eu vou falar agora. Pregar sobre fé, sobre coisas que nós não vemos, não enche as igrejas. Porque são coisas que não se veem. As pessoas enchem as igrejas quando tem coisas que se veem. As pessoas enchem as igrejas quando tem uma mesa farta na frente. As pessoas enchem as igrejas quando tem milagres sendo pregados. E eu estou pregando aqui hoje sobre o maior milagre que já aconteceu
e que vai acontecer na sua vida. Já aconteceu porque aconteceu com Jesus e vai acontecer na minha vida e na sua vida quando nós subirmos com Ele na igreja. Amém? Não tem milagre maior do que esse. Nós falamos sobre isso quando nós falamos lá das bênçãos espirituais que estão nas regiões celestes, né? Jesus já nos deu todas elas, a minha e a sua. A nossa esperança não está nas coisas que nós vemos aqui. A nossa esperança está em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Ora, versículo 12. Ora, se está sendo pregado que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, como é que alguns de vocês dizem que não existe a ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, presta atenção no raciocínio, se Cristo não ressuscitou, é inútil essa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais do que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra Ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, Ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a fé que você tem. E ainda você está em seus pecados. Entendeu o raciocínio? Se Cristo não ressuscitou, então Ele foi apenas uma pessoa que morreu. Qual a vantagem disso? Nenhuma, porque nós continuamos ainda presos aos nossos pecados. Sabe aquela conta que eu falei que a gente tinha que pagar e que Jesus pagou na cruz? Se Cristo então não ressuscitou, aquela conta continua em aberto. Continuamos devedores. Sabe como é que nós podemos pagar essa conta? A única forma de nós pagarmos essa conta é nós indo para o inferno, a morte eterna. E Jesus lá na cruz nos livrou desse prejuízo que nós teríamos, prejuízo eterno. Amém? Eu achei um amém meio fraco esse, porque para a situação, né, que nós estamos colocando aqui, né? Não sei se os irmãos entenderam a situação, né? Jesus pagou a nossa conta, nos deu a vida eterna. Nós estamos falando de uma coisa que é para sempre. Aquilo que a gente teria, né, que seria a morte eterna, Jesus passou uma borracha ali e nos livrou da morte eterna. Amém? Amém, glória a Deus. Versículo 18. Nesse caso também aqueles que dormiram em Cristo, aqueles que morreram, né, confiando com fé em Cristo Jesus, estão perdidos. Pois se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais infelizes. Nós já falamos sobre esse versículo há 2 domingos atrás, né? Não sei quem estava aqui vai se lembrar disso daí. Se é somente para essa vida que nós temos esperança em Cristo Jesus, então nós somos os mais infelizes de todos os homens. Porque a nossa esperança não está nesta vida. Nossa esperança está na vida eterna. Amém? Isso é muito importante. Isso muda tudo na sua vida se você pensar. Quando você acorda de manhã, qual que é a sua esperança? Você está pensando no quê? Vou trabalhar, né? Vou realizar minhas tarefas todas. Meu trabalho lá, não vou deixar nenhum avião bater, vou ficar separando eles, você para cá, né? Esse é o meu trabalho. Cada um tem a sua atividade, vai fazer a sua atividade lá. Qual é a sua esperança? A minha esperança está no dia 10, porque é o dia do meu pagamento. Minha esperança está, um dia eu vou me aposentar. Qual que é a sua esperança? A sua esperança, aquilo que te faz levantar de manhã com a certeza de que você é filho de Deus. Tua esperança é a vida eterna. A esperança não está nessas coisas daqui. Você busca primeiramente o reino de Deus, a justiça de Deus. Todas as coisas que acontecem para você aqui na terra é Deus que te dá. Todas as demais coisas vos serão
acrescentada. Você vai ter uma vida em abundância? Vai ter uma vida em abundância. Vai ter uma vida próspera? Vai. Por quê? Porque você está buscando primeiramente o reino de Deus. Porque a sua esperança está onde? Na vida eterna. Agora começa a se preocupar com as coisas terrenas, começa a se preocupar com o seu salário, começa a se preocupar com a conta que você tem que pagar, para você perceber que você não dá conta dessas coisas. Quanto mais da sua salvação. Então nós somos pobres, nós somos necessitados. Porém o Senhor cuida de nós. Amém? Eu gosto muito de Davi, eu tenho certeza que eu vou passar muito tempo conversando com Davi, né, na vida eterna. Lá não vai ter relógio também, então não vai ter problema. Mas tem algumas coisas que eu quero perguntar para ele, tem algumas coisas que eu acho assim, que Davi, você falou desse jeito mesmo, o que você estava pensando quando você falou? Eu quero, né, tem algumas polêmicas ali que eu quero resolver com Davi, mas esse versículo é tremendo, é tremendo. Esse daqui, sim, olha, Davi, quando você falou isso, foi Deus, assim, agindo de forma poderosa mesmo na sua vida, né? Eu sou pobre, eu sou necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Né? Que a gente possa ter esse entendimento que Davi teve, né? Que nós não somos nada. Mas com Deus nós somos mais do que vencedores. Amém? 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele o primeiro daqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, ele está falando de quem? De Adão, né? A morte veio por causa de um homem. O pecado entrou no mundo através de Adão. Ah, mas não foi a Eva, isso a gente conversa um outro dia, né? Ele está falando aqui, né, no sentido genérico. Entrou por meio de um homem, Adão. Assim como a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez. Cristo é o primeiro. Depois, quando ele vier, aqueles que lhe pertencem. Quem é que pertence a Cristo Jesus? Levanta a mão quem pertence a Cristo Jesus. Amém. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder, pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Você entendeu a sequência das coisas? Primeiro, Jesus ressuscitou. Depois, nós ressuscitaremos quando Ele vier buscar a sua igreja. Essa é a ordem das coisas. Ah, e quando Ele subir e levar a sua igreja, vai ficar gente, vai ficar muita gente, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Vai ficar muita gente. E essa gente que ficar na terra vai ter uma segunda chance, vai ter uma segunda oportunidade, porque eu li lá num livro, né, que fala isso. Como é que era o nome do livro? Deixados para trás. Como é que é o nome do livro? Deixados para trás. Tem alguma segunda chance? Não tem, porque foram deixados para trás. Quem é que não vai ser deixado para trás? Quem subir com Jesus e a sua igreja. Amém? Amém. Glória a Deus. A gente está vendo vários pontos aqui que são importantes, né? Mas vamos lá. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Lógico, né? Deus não está sujeito a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. E aí, Paulo ele vai trazer à tona um assunto que eu vou colocar aqui na igreja, porque às vezes você já ouviu isso. Se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos?
Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por eles? Também nós, porque estamos nos expondo a perigos o tempo todo? Todos os dias enfrento a morte, irmãos. Isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, o que eu ganhei por isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Primeira coisa, o que é isso daí de batizar por mortos? Assim, a gente já tem algum conhecimento sobre o assunto, mas eu fui dar uma pesquisada e existem 36 teorias a respeito desse versículo. Né? A respeito de um versículo que para mim é claro. Ele está falando a respeito daquelas pessoas que vão se batizar em lugar de pessoas que já morreram. Por exemplo, se eu tenho um parente, né, que morreu, que não tinha aceitado a Jesus, então eu vou lá, eu me batizo para que aquela pessoa que morreu sem conhecer a Jesus possa ser salva através daquele batismo que eu estou fazendo. Parece loucura? Parece loucura? Mas existe. Como está sendo gravado, eu não vou falar quais são as igrejas que fazem isso. Mas existe. Sim, existe com certeza. Existe igreja que faz isso. Hoje. Já existia nos dias de Paulo, existe no dia de hoje. Então a pessoa fala assim, poxa vida, um exemplo, meu tataravô morreu sem ter aceitado a Jesus. O que eu vou fazer? Eu vou me batizar pelo morto, para que ele possa ser salvo através do meu ato de batismo. Primeira pergunta, batismo salva alguém? Não. O que é o batismo? O batismo é um sinal, né, de confirmação, onde você declara que nós somos salvos pela graça, mediante a nossa fé. Nossa fé. Não tem nenhum ritual que me salve, porque o que me salvou, na verdade, foi Jesus morrer na cruz no meu lugar. E se eu creio nisso, né, eu creio, basta crer. Cristo veio para os judeus, mas os seus não receberam. Mas a todos aqueles quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber o quê? Aqueles que creem. Então o que eu preciso fazer? Eu tenho que olhar para a cruz de Jesus e crer. Crer. E prosseguir olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé, Jesus Cristo, porque Ele é justamente o autor e consumador da minha fé. Pronto, acabou. Então Paulo fala assim, ó, mesmo nessa situação, se Jesus não tiver ressuscitado, então até vocês que estão nessas heresias aí, vocês estão fazendo isso à toa. Porque se não existe ressurreição, para que vocês estão fazendo esse tipo de coisa? Amém? Todo mundo entendeu? Glória a Deus. Então, se os mortos não ressuscitam, Paulo está falando, então olha, sinceramente, ó, vamos comer, vamos beber, vamos aproveitar, porque nós vamos morrer amanhã e não existe mais nada a ser feito. É vã a nossa fé. A nossa esperança está na vida eterna. A nossa esperança passa pela ressurreição. A nossa esperança passa pela ressurreição de Cristo Jesus. A sua fé, ela está baseada, ela está firmemente alicerçada na ressurreição de Cristo Jesus. Amém? Amém? Aí ele fala assim, não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Né? Na medida que você começa a conviver com pessoas que falam, ressuscitar dos mortos, que conversa é essa? O que é isso? Vida eterna. Não tem mais nada não. Só existe isso que está aqui. Né? As más companhias corrompem os bons costumes. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. E digo isso para vergonha de vocês. E aí, alguém pode perguntar, entendi, mas como é que ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo que eles vão aparecer? E Paulo responde assim, tolo, o que você semeia não nasce a não ser que morra. Ele está falando de plantação, né? Vegetais. Quando você semeia, você não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente. Ele está fazendo um paralelo, né?
como de trigo ou de alguma outra coisa. Mas Deus lhe dá um corpo como determinou, e a cada espécie de semente dá o seu corpo apropriado. E ele faz uma explicação bem simplória, né? Nem toda a carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves têm outra, os peixes têm outro, há corpos celestes, há também corpos terrestres, mas o esplendor do corpos celestes é um, dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, o outro é a lua, o outro as estrelas, e as estrelas diferem em esplendor umas das outras. Assim será a ressurreição dos mortos. Presta atenção agora. O corpo que é semeado é perecível. O nosso corpo é um corpo perecível. Ele tem data de validade, né? Ele vai, à medida que os anos vão passando, a gente vai começando a ter problemas, né? E o nosso corpo vai definhando, vai acabando. Uma hora o coração, outra hora é a mente, sei lá, né? Temos um doutor aqui que não sei o que acontece primeiro na ordem, mas vai acabando o corpo, né? A gente vai chegando aí nos 150 anos, 180 anos e começa já a achar que não vai durar muito. Não é verdade? É. Hã? Não, 50 não. 50 ainda não, né? Aí também é demais. Uns 150, né? Vamos. Até perdi aqui, ó. O corpo que é semeado é perecível, mas ele vai ressuscitar imperecível. Porque nós não vamos ressuscitar com esse corpo que nós estamos aqui. Porque esse corpo é de carne. E o nosso corpo será um corpo espiritual. O semeado é semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Ora, se há corpo natural, também há corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, ele está falando de Cristo Jesus, se tornou espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural, e depois dele o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são dos céus são semelhantes ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, ainda temos, né, aqui em nós, teremos também a imagem do homem celestial quando nós ressuscitarmos. Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Amém? Carne e sangue não herdarão o reino de Deus. O meu corpo, o seu corpo, do jeito que nós estamos, não entrará no reino dos céus. Não é assim que funciona. Nem aquilo que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos transformados seremos. O que ele está falando com isso? Que quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, aqueles que já tiverem morrido vão ressuscitar, e aqueles que estiverem vivos não morrerá, mas será transformado. Amém? Eu imagino, vou falar aqui uma heresia. Eu imagino uma pessoa que esteja ouvindo essa gravação lá no YouTube, que não seja cristã, e ele ouve assim: mas vai ressuscitar, corpo material, corpo espiritual, né? Um vai ser transformado, aquele que estiver vivo, aquele que estiver morto vai ser ressuscitado. Esses caras são tudo doido, né? Você não, imagina um cara que ouve isso, que não conhece a Bíblia, ele fala assim: esses caras são tudo doido. O que esse cara está falando? Será que ele está falando de ET? Será que ele está falando, né, de outro planeta? Será que ele... Irmãos, a gente vive pela fé. O justo vive pela fé. Aquilo que aos olhos dos homens parecem loucura, né, para nós é a nossa esperança. Amém?
Amém? Por isso, presta atenção no que eu vou falar aqui, por isso que a maioria dos pastores nunca, jamais prega sobre esses assuntos. Porque você imaginou o pastor tem um programa de televisão, ele vai na televisão e fala assim, porque quando Jesus voltar, né, aquele que estiver morto vai ressuscitar, aquele que estiver vivo vai ser transformado, e aí a pessoa começa a imaginar, né, mas parece um desenho animado isso, e a audiência dele vai cair. Os patrocinadores, né, vão embora. E o programa de televisão dele vai desaparecer. Então eles não pregam sobre isso. Prega sobre o quê? Vitória. Hoje o culto da vitória. Venham participar da vitória em Cristo Jesus, né? Vem passar aqui pelo portal da esperança, né? Que hoje Jesus vai abrir a porta da esperança para você. Nossa, que viajada essa daí. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês não vão ouvir pregação sobre isso nas igrejas, porque isso não enche a igreja. Mas essa pregação enche o nosso coração de esperança. Porque essa é a nossa esperança, a vida eterna. Quando você acordar amanhã de manhã, você vai lembrar disso que eu estou te falando. Você vai abrir os olhos com todos os seus problemas, com toda a circunstância que te cerca, você vai abrir os olhos e falar, graças a Deus, porque eu tenho a esperança da vida eterna. E aí o seu dia vai ser uma bênção, porque você vai estar olhando primeiramente para o reino de Deus. Aí todas as demais coisas vos são acrescentadas. É espiritual, é extraordinário, é inexplicável, é Deus agindo na sua vida. Amém? É assim que funciona. Nós já estamos concluindo. Nem todos dormiremos, mas todos transformados seremos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Amém? Não senti firmeza nisso, né? Quem quer ser transformado? Quem quer ser ressuscitado? Ninguém quer ser ressuscitado porque tem que passar pela morte, né? Você prefere ser transformado. Jesus volta logo, porque ele não precisa morrer, né? Eu sou transformado. Entendi o raciocínio. Tá? Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Você quer a vitória? Você entendeu qual é a vitória que Paulo está falando agora? Que vitória que é essa? Vitória sobre a morte. Você tem certeza que você quer essa vitória? Amém? Aí, pessoal que não entende, está todo mundo tomando posse. Eu tomo posse da vitória, tomo posse dessa vitória, a vitória sobre a morte. Amém? Só aquele que vive pela fé pode tomar posse dessa vitória. Amém? Glória a Deus. E o último versículo que a gente vai ler fala assim, ó: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Amém. Feche seus olhos, curva a sua cabeça e deixe o Espírito de Deus ministrar no seu coração. Nós vamos ter, no dia 9, uma reunião muito importante com os líderes e com aquelas pessoas que Deus levantou e que essa noite está levantando para a liderança. E o chamado que Paulo faz, eu quero repetir aqui essa noite. Portanto, meus irmãos, mantenham-se firmes, que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra ao Senhor, à obra do Senhor. Eu quero fazer um convite ao serviço.
Fica com a cabeça curvada aí, deixa o Espírito de Deus ministrar no seu coração. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Porque nós vamos chamar aqui na frente aqueles que o Espírito Santo de Deus está renovando ou que está chamando para o trabalho. Se você sentir no seu coração essa noite, eu quero trabalhar em alguma área da igreja, eu quero fazer parte de alguma coisa, porque eu quero fazer a diferença. Eu quero fazer a coisa bem feita. Eu cansei de ficar no banco. Deus me chamou para ser um servo, e eu quero ser um servo fiel. Essa noite eu quero fazer um convite ao serviço. Não é convite a título, não é convite a cargo, mas é um convite ao serviço. Se o Espírito Santo de Deus colocar no seu coração o desejo de trabalhar para Deus, eu quero que você venha aqui na frente. Nós vamos estar orando por você e consagrando a sua vida a Deus. Então, durante esse cântico que nós vamos ser ministrados agora, deixa o Espírito Santo falar com você. E se você sentir que você está sendo chamado para trabalhar, vem aqui na frente para a gente estar orando por você e consagrando a sua vida a Deus. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai, por um culto onde a palavra santa, verdadeira do Senhor foi pregada. Nossos corações, Senhor, foram abastecidos desta santa palavra, a palavra ungida, Senhor, com esclarecimento que o Teu Espírito Santo veio trazer. Te agradecemos também, Senhor, pelo momento de oportunidade em que o Senhor abre, Pai, a porta para os ceifeiros. E o Senhor relembra que a palavra diz que grande é a seara e poucos são os ceifeiros. E a Tua volta, Senhor, precisa se cumprir. Por isso a Tua urgência em semear a palavra, em evangelizar, Senhor, para que todas as mansões celestiais sejam preenchidas pela graça e pelo amor de Deus. Senhor, nós te louvamos por esse momento de culto, este local de adoração. Queremos pedir que o Senhor levante mais e mais ceifeiros. Queremos pedir em toda a terra que o Senhor levante pessoas, Senhor, dispostas, pessoas que queiram proclamar o Evangelho do Senhor, pessoas que queiram, Senhor, se dispor a ter uma vida íntegra, que sejam lavados e purificados, Senhor, que resplandeçam a luz de Cristo e que todos possam ver, Senhor, aqueles que são lavados e ungidos pelo Senhor. Senhor, que esta semana seja uma semana de bênção para todo o povo de Deus em toda a terra. São dias difíceis, dias laborosos, Senhor, dias de luta, mas o Senhor tem em especial para aqueles que são do Teu aprisco, aqueles que são as Tuas ovelhas. O Senhor tem uma palavra que o Senhor guarda, que o Senhor cuida, que o Senhor dirige. Queremos pedir que o Espírito Santo de Deus faça morada permanente no Teu povo. Que seja um povo revestido de glória, de unção e de poder. Senhor, dá força para o Teu povo. Levanta aqueles que estão cansados, Senhor. Não permita que neste fim de tempo, Senhor, os cansados fiquem para trás. Mas levanta, Senhor, porque o Senhor é aquele que tem misericórdia de todos, ó Pai. Trabalha na vida dos Teus filhos, Senhor. Enche, Senhor, as mãos desses que estão aqui, Senhor, se dispondo na Tua obra, se dispondo a receber o Espírito Santo de Deus para serem testemunhas do Senhor. Senhor, guarda-nos a todos na volta para nossos lares, que nós encontremos, Senhor, as nossas casas, Pai, também abençoadas pelo Senhor. Guarda todos que estão aqui, Senhor, trazendo alento e trazendo unção sobre cada um de nós. E que a graça do nosso Senhor e Salvador, amado Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus, incompreensível para o coração humano, e que as virtudes e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre o povo de Deus em toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém, e amém, e amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Abraça a pessoa que está do seu lado e fala: eu te amo em Cristo Jesus.